Vamos tá aí resolvendo agora a questão 70 do vestibular da URGS para o ingresso em 2026. Confesso que essa foi a questão que eu achei mais difícil da prova, mas vamos lá. Na figura abaixo, ABCD é um tetraedro regular de aresta 1, ou seja, a aresta toda aqui mede 1. Tá. Os pontos médios, E, F, G, H, I, beleza? Então eles estão dividindo isso aqui pela metade, ou seja, daqui até aqui é 1/2. Tá. E aí pergunta o volume do prisma que está aqui. Tá, para calcular volume de prisma, a gente sabe que tem que fazer área da base vezes altura. Só que tanto a área da base quanto a altura nesse prisma aqui não são coisas tão triviais de calcular. A área da base até não é tão difícil, mas também não é algo que a gente faz toda hora, né? É essa área da base aqui. Como é que eu vou calcular ela? Vamos começar por ela então. Essa área da base, se a gente parar para enxergar aqui, eu tenho 1/2 para cá e tenho 1/2 para cá também. Ou seja, tem dois lados iguais. Vou desenhar esse triângulo aqui. Tá? No qual aqui, vou desenhar um pouquinho maior. Tá? Aqui eu tenho 1/2, aqui eu tenho 1/2 e aqui tem 60 graus. O que que isso significa? Que esse é um triângulo equilátero. Porque se esses dois lados são iguais, significa que esses ângulos que estão opostos a ele também são iguais. Então, o 120 que falta para completar o 180 se divide em 60 para esses dois lados, é um triângulo equilátero. Tá, isso facilita calcular a área dele, que vai ser a área da base, né? Essa área da base, então, eu só vou ter que pegar a base do triângulo, que é 1/2, multiplicar pela altura desse triângulo aqui, que eu não vou usar a letra H para não confundir com a outra altura, vou usar um x aqui, e vou dividir tudo isso por 2. Como é que eu acho esse x aqui? Nota que a altura do triângulo equilátero divide ele em duas metadinhas iguais. Então aqui eu tenho 1/4 e aqui eu também tenho 1/4. Vou usar um Pitágoras para ver quanto que vale esse x. Então eu vou ter 1/2 ao quadrado igual a x ao quadrado mais 1/4 ao quadrado também. 1/2 ao quadrado vai ficar 1/4. Tudo isso igual a x ao quadrado mais 1/16. Passo 1/16 diminuindo, eu vou ficar com x ao quadrado igual a 1/4 menos 1/16. E aí 1/4, se eu quiser deixar o denominador 16, vai ficar 4/16 menos 1/16. Então, esse nosso x aqui, ele vai ficar raiz de 3/16, que é a mesma coisa que raiz de 3/4. Então, eu vou trocar isso aqui em cima. Beleza. Então, qual que vai ser a área da nossa base no fim das contas? A área da base vai ser igual a 1/2 de raiz de 3/4, tudo dividido por 2, que é a mesma coisa que multiplicar por 1/2. Então, a área da base, no fim das contas, é a raiz de 3 sobre 2 vezes 4, 8, vezes 2, 16. Achamos a área da base. Agora, vamos para outra parte que é a mais complicada dessa questão. Já vou deixar anotado aqui a área da base. Raiz de 3 sobre 16. Que é calcular a altura desse prisma. Deve ter mais de um jeito de fazer, mas a maneira que eu encontrei foi usando semelhança de triângulos. Por quê? Porque eu tenho um triângulo aqui, ó, que é o que traça a altura do tetraedro, que é esse aqui que eu estou pintando em vermelho agora. Ó, esse triângulo aqui, que eu acabei de pintar ali, ele tem esse lado medindo 1, esse lado aqui medindo a altura que eu vou usar a letra A, certo? E aí, agora, ele vai ser semelhante a qual triângulo? Ele vai ser semelhante, vou usar outra cor e vou apagar ali para mostrar.
ele vai ter os mesmos ângulos, portanto, ele vai ser semelhante a esse triângulo que eu vou pintar de amarelo aqui, ó, que é o que tem a altura do prisma, e esse lado aqui. Isso ficou muito feio isso aqui. Pera, eu vou pintar de novo. Ó, esse triângulo aqui, ó, pequenininho, beleza? Então ele vai ser semelhante e ele tem a altura que a gente quer saber a esse aqui, que tem a hipotenusa 1/2, ó, porque aqui é ponto médio, então ele é metade. Ou seja, desse triângulo aqui que a gente traçou a partir da altura do tetraedro, a gente tem que ele é o dobro do que a gente quer encontrar. Ou seja, tem uma proporção envolvida aqui. Um é o dobro do outro. Então, se eu conseguir encontrar o A, eu tenho que ele é o dobro do H. Ou seja, se eu pegar o A e dividir por 2, eu vou achar o nosso H, que é a altura que a gente quer substituir ali na fórmula do volume e achar na nossa resposta. Beleza, mas como é que eu consigo encontrar esse A? Então agora vamos voltar aqui para o triângulo maior, né? Porque a gente vai encontrar esse A e depois dividir ele por 2. Vai ser essa a nossa estratégia. Tá, então deixa eu desenhar ele aqui de novo. Beleza. E aí o que que eu noto, ó? Na base do nosso tetraedro, a gente tem um triângulo equilátero, certo? Vou desenhar aqui a base do nosso tetraedro. A base completa, no qual aqui mede 1, aqui mede 1 e aqui mede 1. E aí, o que que eu vou querer fazer? Eu vou querer encontrar esse segmento aqui que eu vou achar de y, ou seja, aqui está bem no meio do nosso tetraedro. Aqui mede y, aqui mede y e aqui mede y. Se eu encontrar o y, eu aplico um Pitágoras e acho o nosso A. Divido ele por 2 e encontro a altura. É o que eu vou querer fazer, ó. Se o nosso triângulo equilátero foi dividido pelo meio aqui por uma bissetriz, esse ângulo mede 30 graus. Por consequência, do lado de cá também mede 30 graus. E para cá só sobrou para fechar os 180, 120 graus. Podem fazer a conta aí para testar. Ou seja, eu tenho um triângulo isósceles aqui, no qual aqui mede 120, aqui tem dois lados iguais que eu quero encontrar quanto eles valem, e aqui eu tenho um lado medindo 1. Portanto, eu consigo encontrar esse y usando a lei dos cossenos. O que que eu tenho na lei dos cossenos? Que 1 ao quadrado é igual a y ao quadrado mais y ao quadrado menos 2 vezes y, que é y ao quadrado, vezes o cosseno de 120, que é menos 1/2. Tá. 1 ao quadrado fica 1. Esse 2 eu consigo simplificar com esse 2. E aí o menos com menos vai ficar mais. Então eu vou ter y ao quadrado mais y ao quadrado mais y ao quadrado. Então eu vou ter 3y ao quadrado. Por fim, o y vai ser igual a 1 sobre 3 e vamos tirar a raiz disso aqui. Beleza. Achamos o nosso y. Podemos aplicar um Pitágoras nele e achar o valor do A nesse triângulo aqui. Beleza. Então, o que que a gente vai ter? Pitágoras, 1 ao quadrado é igual a ao quadrado mais o y ao quadrado, que é 1 sobre 3. Raiz de 3, né? Raiz de 1/3, aliás. Tudo isso ao quadrado. 1 ao quadrado dá 1, a ao quadrado dá a ao quadrado. E 1/3, tudo na raiz ao quadrado, fica 1/3 mesmo. Aí eu passo isso aqui para o outro lado. Eu vou ficar com 1 menos 1/3 igual a ao quadrado. Portanto, o nosso A ao quadrado é igual a 1 menos tudo isso. A gente vai ficar com 2/3. Portanto, o nosso A é igual a raiz de
2/3. Nota, o A ele é o dobro do H, ou seja, o nosso H vai ser a raiz de 2/3 dividido por 2, que é a mesma coisa que multiplicar por 1/2. Vou deixar assim, porque vai facilitar nossas contas aqui. Agora, trocando o H aqui, eu vou ter raiz de 2 sobre raiz de 3 vezes 1/2. Simplificando aqui a raiz de 3 e multiplicando 16 por 2, a gente fica com resposta final, raiz de 2 sobre 32. E acabou nossa questão, gabarito letra